Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash, do Lucas Sampaio, aborda uma notícia que repercutiu na última semana sobre uma medida do governo federal. Ocultar informações é característica de governos autoritários. O governo federal restringiu a divulgação de dados sobre a pandemia do coronavírus. O portal do Ministério da Saúde, como relata o Lucas Sampaio, que saiu do ar no dia anterior ao anúncio dessa medida e voltou somente às 4h30 da tarde, simplesmente parou, por decisão do governo, por decisão das autoridades, de informar o número de casos e de mortes causados pela pandemia do coronavírus. Essa mudança aconteceu, conforme assinala o Lucas Sampaio, justamente após o Brasil registrar, durante 2 dias seguidos, 2 dias consecutivos, o recorde de mortes causadas pela pandemia. Então, na visão do Sampaio, essa atitude de ocultar os dados, ela só fortalece o desenvolvimento de uma rede de mentiras, de fake news, como são popularmente chamadas nos últimos anos, as notícias falsas que circulam pelas redes sociais, pelos WhatsApps e Facebooks da vida, porque como a população sem acesso direto a dados mais detalhados e precisos sobre o vírus, fica muito mais fácil manipular essas notícias falsas, desenvolver essas notícias falsas e fazer com que elas colhem. E as consequências disso, na visão do Sampaio, em um país que está batendo recorde de mortes, só podem ser algo ainda mais grave. Então, essa medida de ocultar essas informações importantes sobre a pandemia do coronavírus, não oferecê-las ao público nos canais oficiais do Ministério da Saúde, é vista pelo Sampaio como algo comparável ao que foi feito pela própria ditadura chinesa, por exemplo, quando ocultou informações a respeito da pandemia quando isso tudo começou, bem como o que foi feito em outros regimes tirânicos da história que também ocultaram informações para facilitar narrativas oficiais. Dos atos do governo para atos contra o governo, que também passaram de todos os limites, vamos aos antifas. Esse movimento radical que está agindo no mundo inteiro protagonizou cenas lamentáveis nos Estados Unidos e também no Brasil. É o artigo do João César de Mello: promoveu a liberdade, mas destruiu a responsabilidade. Como o Ocidente, responsável por promover os princípios da liberdade individual e da propriedade privada, que entronizou isso na sua alma, se permitiu ser, eventualmente, aterrorizado por pequenos grupos de baderneiros, como são esses antifas, que saem por aí protestando, quebrando coisas, depredando, queimando? É essa a pergunta que se faz o autor do artigo. Por quê? A resposta que ele encontra é que o Ocidente promoveu a liberdade como valor, mas dissociou-a, sobretudo recentemente, da responsabilidade. Ao se privar, ao se abster de fazer a necessária cobrança da responsabilidade individual de certos grupos de pessoas, o Ocidente acabou enfraquecendo-se, corrompendo a liberdade. Ao adotar políticas que separam os cidadãos em categorias especiais, as famosas minorias, dentro das chamadas políticas identitárias, fulano é um pobre coitado, fulano é uma vítima, fulano é negro, fulano é mulher, fulano é isso e aquilo. Então fulano precisa de mais carinho, mais consideração. Nós podemos abrir mão da impessoalidade da lei em prol do fulano. Ao fazer isso, identificando cidadãos especiais que têm direitos privilegiados sobre outros, o Ocidente acabou estimulando a delinquência e o crime, como é aquilo praticado por esses antifas. Liberais e conservadores precisam incluir a responsabilidade individual em todas as suas manifestações em favor da liberdade. Protestos violentos como esses que aconteceram no país e nos Estados Unidos precisam ser encarados gravemente como ações terroristas e os seus autores individualmente, porque o liberalismo preconiza, sobretudo aí o pensamento da escola austríaca, o individualismo metodológico, precisa encarar essas ações como ações terroristas e responsabilizar individualmente os seus autores. Nesse cenário de caos, de conturbação,
nós temos o artigo do Lucas Gandolfi, Por uma Direita Unida. O título, como já diz, é um aceno para que haja ordem. O autor traça um histórico da ascensão recente da direita no país e diagnostica que muito da atual intriga entre os direitistas, entre os liberais e conservadores na arena política, essa troca de fogo amigo, essa troca de tiro que está acontecendo ultimamente, né? Um certo descontrole nos comportamentos, nas relações, uma hostilidade aberta, muito disso se deve à incrível incapacidade que os atores sociais liberais, conservadores e libertários têm demonstrado na política brasileira de distinguir entre o que seja uma unidade essencial e a divergência por questões periféricas. No pensamento do Gandolfi, nós deveríamos buscar uma união maior, buscar nos dividir menos por coisas pequenas, coisas sem tanta importância diante do quadro que o país vive, não só presentemente, como nas últimas décadas. A gente gostaria de acreditar na possibilidade disso, né? Acho que todos gostariam. Alguns podem considerar que o aceno do Gandolfi já não é mais possível, seria um aceno impossível, inviável no quadro atual, mas esse é o pensamento do autor. Também sobre os antifas, nós temos o artigo do Gabriel Williams. O liberalismo é o que há de mais antifascista. O que o autor está fazendo aqui nesse artigo, como ele vem fazendo, já fez nos últimos textos, em textos em que ele criticou o regime chinês, por exemplo, a ditadura do Partido Comunista Chinês, é sustentar que a democracia liberal e a sua sistemática são a melhor arma para vencer o autoritarismo, para vencer a tirania. Que os melhores antifascistas não são esses movimentos radicais, muitos deles mancomunados com ideologias de extrema esquerda, e saem por aí queimando e retalhando as coisas dos outros, destruindo o patrimônio alheio. Na verdade, são os liberais, são os que defendem a saída da democracia liberal, uma saída que respeita as posições alheias e que tenta resolver conflitos através de um sistema político representativo, em vez do terrorismo e da destruição a qualquer preço. Ainda dentro do caos e das conflagrações políticas do momento, nós temos um artigo do Carlos Júnior, Breve Retrospectiva das Mentiras da Grande Mídia. Ele faz uma lista selecionada de engodos, de mentiras contadas pela imprensa nos últimos anos, sustentando que é preciso defender a liberdade de expressão, mas que é preciso também fazer uma crítica responsável, uma crítica judiciosa aos desvios ideológicos da nossa imprensa, da nossa atividade jornalística. Ele fala de uma série de casos, entre eles o caso do The Intercept, que publicou aquelas mensagens relativas à Operação Lava Jato, entre o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato, que no fim acabaram não parando em pé, acabaram não se sustentando, as coisas não tinham como andar para frente, naquela tentativa de prejudicar a Lava Jato, movida por aquele jornalista de esquerda estrangeiro, o Glenn Greenwald, no seu site The Intercept. Então esse é só um exemplo de vários outros que o Carlos Júnior elenca no seu artigo. É um registro histórico, um registro sequenciado de algumas manobras, no mínimo questionáveis, da nossa imprensa brasileira nos últimos anos. Ainda sobre fascismo, sobre autoritarismo, sobre onde está de fato a tirania, onde está de fato a ameaça de cerceamento das nossas liberdades, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky, Comunismo, Fascismo, Nazismo e a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi um acontecimento histórico que o Rachevsky usa como ponto de apoio para desenvolver o seu raciocínio. Ele que tem uma formação, uma origem judaica, e, portanto, ele tem propriedade para falar sobre isso, como ele coloca no artigo, ressaltando ali as suas relações no meio judaico, onde os alemães, evidentemente instigados pela ideologia nacional-socialista, intimidaram os judeus da Alemanha através de depredação e vandalismo, atentando contra as suas propriedades privadas, contra os seus patrimônios particulares. Ele diz no artigo que esse evento trágico da nossa história, da história da humanidade, um episódio daqueles tristes acontecimentos do período nazista na Alemanha, esse episódio não pode ser esquecido por nenhum ser humano que queira viver preservando a sua dignidade e os valores que a sustentam.
A Noite dos Cristais, para o Roberto Rachevski, deve ser lembrada e invocada sempre que for preciso denunciar a ação violenta de quem quer que seja. Mesmo que essa ação violenta se dê não contra um povo, como foi o caso das agressões aos judeus na Alemanha, contra um grupo, uma identidade coletiva, mas mesmo que seja contra um único indivíduo. E, ao fim e ao cabo, independentemente do sexo, da religião, da cor ou da situação socioeconômica, as agressões sempre são contra indivíduos. Isso é mais um postulado liberal fundamental, principalmente os autores da escola austríaca suscitam. As ações são feitas por indivíduos contra indivíduos. E sempre que se usa a força atentando contra a propriedade alheia, e isso fizeram os comunistas, isso fizeram os fascistas, isso fizeram os nazistas, e isso fizeram os antifas. Fizeram e fazem os antifas presentemente, numa atitude de invasão do direito alheio, das prerrogativas fundamentais alheias, e, portanto, numa atitude muito mais fascistoide do que muitas vezes as atitudes daqueles que esses antifas se erguem para combater. O que dizer de antifascistas que picham a estátua de Winston Churchill, um dos grandes líderes ocidentais que combateram o nazismo e o fascismo? Que lógica haverá nisso? É basicamente este o ponto que está sustentando aqui nesse artigo o nosso Roberto Rachevski. E na liderança, encerrando o IL Flash de hoje, mais um texto do João César de Mello. Enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade calça os sapatos. É um artigo que volta, nós pouco falamos sobre isso, exceto pelo primeiro artigo, mas então no último, na liderança, nós voltamos a falar da pandemia do coronavírus, em que o João César de Mello apresenta o estudo do jornal The Lancet, que é um jornal científico, que dizia que a hidroxicloroquina aumentava a letalidade como tratamento, e a imprensa alardeou esse estudo, e ficou demonstrado ali, o próprio The Lancet retirou o estudo do ar, ficou demonstrado que havia carência de fundamentos científicos na análise publicada pelo jornal. Aí o João César de Mello pega esse fato para criticar o comportamento da imprensa, de difundir e abraçar como verdade absoluta o estudo científico do The Lancet, ao mesmo tempo em que ele repete seus argumentos criticando a quarentena e as medidas mais drásticas de isolamento social. Esse foi o nosso IL Flash. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates travados no IL, que a gente frisa sempre. Como diz a sua linha editorial, um portal em que opiniões diferentes são livremente expressas, livremente criticadas também, né? O debate é para isso, a discussão é para isso. Espero que vocês gostem da filosofia do IL, gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.